Olá, pessoal. Aqui, professor Adriano Viaro, mais uma vez com o Fábio Catani, em mais um episódio do Batcast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Fábio Catani, como de costume, as honras da casa, mas antes, deixa eu dizer que eu estou até nervoso, que nós estamos diante de uma personalidade do pensamento nesse país. Mas é contigo, Catani, toca a ficha. Nós estamos com uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time de 2022. Me corrija a pronúncia, Sônia Boni Guajajara. Acertei, Sônia? Acertou. Uma satisfação imensa estar aqui contigo. Tu já és uma ativista, uma guerreira, uma batalhadora dos direitos humanos, dos direitos indígenas, uma batalhadora da democracia, uma batalhadora, enfim, da humanidade como um todo. Afinal de contas, a preservação do ambiente, a preservação do nosso habitat é a preservação da humanidade como um todo. Então, antes de mais nada, uma satisfação para nós, eu, Fábio Catani, Adriano Viaro, aqui no Batcast, de ter aqui conosco. E eu gostaria, primeiro, já que tu falasse um pouquinho de ti para os nossos ouvintes, para que eles ouçam da tua boca aquilo que nós já sabemos de diversas histórias, mas sempre é bom ouvir quem é a protagonista da própria história. Sim. Olá, gente, boa noite, professores. Álvaro, Fábio, desculpa, Adriano e Fábio, né? Eu sou a Sônia Guajajara, né? Eu venho do território indígena Araribóia, no estado do Maranhão, né? Atualmente eu faço parte da coordenação executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e também eu sou cofundadora da AMIGA, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. E estou terminando meu tempo na coordenação da APIB, né? Esse ano termino assim muito feliz por ter cumprido esses 2 mandatos, né? Ali com dedicação exclusiva praticamente da minha vida para o movimento indígena, né? Para os povos indígenas. E antes de estar na APIB, eu fui da coordenação do movimento indígena no estado do Maranhão, que é a Coapima, Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão. Depois eu fui da coordenação executiva da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, né? E aí, depois da COIAB, é que eu fui para a PIB. E depois de estar na PIB, terminando o primeiro mandato, eu compus a chapa presidencial ali junto com o Guilherme Boulos, em 2018. Retornei para a PIB, né? E agora estou aí, né? Ontem, com essa notícia aí das 100 personalidades do mundo pela revista Time, e estando eu ali, eu atribuo esse mérito a toda essa luta, né, e todas essas ações coletivas que a gente vem desenvolvendo durante tantos anos, né, em defesa dos povos indígenas, em defesa dos direitos, em defesa do território, do meio ambiente, né, que para nós é muito mais do que uma luta por direito, é uma luta pela vida, né? Então, essa sou eu, né, Sônia Guajajara, que estou aqui hoje falando com vocês. E tu e, por exemplo, a Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal, vocês estão quebrando diversos paradigmas, diversas barreiras, e além de ampliar o espaço de atuação feminino dentro das grandes instituições políticas, dentro daquilo que é o macropoder, vocês estão também quebrando o paradigma da afirmação da identidade da comunidade indígena como um todo, mas da mulher indígena, o que também é uma luta cotidiana bastante significativa. E eu gostaria que tu colocasses para nós como é que tem sido essa presença de vocês dentro do espectro político, a Joênia dentro da Câmara, tu dentro da PIB, dentro da Amiga. Como é que tem sido a conexão com o universo masculino da política? Esse é um primeiro ponto. E depois, como tem sido também a representatividade diante das comunidades indígenas como um todo? Bom, dentro da política, né?
E eu falo tanto da política institucional, que é onde a Joênia está, e também dentro do movimento indígena, de fato, assim, conquista a gente estar ocupando esse lugar. Porque, historicamente, foi essa ausência, essa proibição das mulheres assumir determinados espaços, né, foi dado como cultura para nós. Então, muitos povos não permitem que as mulheres assumam esse papel de liderança ou os lugares de decisão, né? Então, esse lugar sempre foi um lugar dado para os homens. Tivemos, claro, né, mulheres que já conseguiram romper também e chegar, né, já nesse lugar de liderança, mas foram poucas. E hoje a gente tem esse advento da internet, das redes sociais, que ajudam, né, na visibilidade e ajudam também para esse reconhecimento. E eu acho que o que a gente faz acaba também motivando outras mulheres a assumirem a luta, a vir também para a linha de frente e fortalecer esse protagonismo das mulheres, né? Mas só para te dizer que não é fácil, realmente, né? Não é fácil em lugar nenhum, nem na política brasileira não é fácil, é cotovelada para tudo quanto é lado, né? Já tem esse livro até da Manuela Dávila, que eu colaborei também com um texto nosso, né? Que ali já fala, sempre foi sobre nós. E fala muito dessa violência política, né? Contra as mulheres. E dentro do movimento não é diferente, né? Assim, por muitos momentos, eu já passei por maus bocados de homens não querer aceitar essa voz das mulheres dando comando, né? De não assim, de achar que se for aceitar, se for atender alguma orientação, né, das mulheres, está sendo submisso ou está sendo fraco, né? Então isso é uma realidade, né? Não podemos omitir isso, que realmente está hoje na coordenação da PIB, né? A Nara Baré está na coordenação da COIAB, né? Que hoje a Amazônia Brasileira, a primeira vez que tem também uma mulher na coordenação geral, temos uma coordenação paritária. Nada disso não foi dado, né? A gente lutou muito para que as mulheres pudessem estar ocupando esses lugares. Então, com o tempo, a gente acaba ganhando essa confiança. E uma vez que as pessoas se sentem, mesmo os homens se sentem seguros, né, no que a gente está fazendo, eles acabam ali, assim, naturalizando essa presença, né, das mulheres que já estão. Mas acabam tentando ainda impedir que outras cheguem, que outras venham, né? Então, é sempre assim, um passo a passo, né? A gente já avançou muito, muito mesmo. Pelo menos na boca, hoje já está, de muitos homens falarem que tem que dar espaço para as mulheres, que tem que respeitar as mulheres, embora na prática ainda, né, haja resistência, mas pelo menos já estão falando. Acho que é um passo, né? E aí, essas mulheres que conseguiram chegar hoje, já em algum lugar, está realmente quebrando paradigmas, como você disse, e outras mulheres estão se espelhando, né, em nós para também romper mais outras barreiras. E é isso, né? É fundamental a gente se manter firme ali, orientando, chamando, porque o caminho é longo, né? Mas a gente precisa dar os passos firmes para que esse protagonismo, de fato, né, venha para a história. Sônia, justamente nessa tua fala de estar firme ali na luta, firme todos os dias, que eu queria fazer essa pergunta para ti, trazer essa questão para a nossa conversa, mas não só da questão do estar firme, do arranjar forças contra um sistema absolutamente misógino e machista, mas queria perguntar para ti no campo das motivações. O que te motivou ser a pessoa que tu é? E o que te motiva todos os dias em continuar sendo a pessoa que tu é diante de todo esse discurso que nós temos ainda refratário à presença de uma mulher e de uma liderança indígena, sobretudo? Olha, acho até que é assim, muito inexplicável, né? Porque para eu chegar não foi exatamente uma motivação, mas uma necessidade.
né? Então, uma necessidade de fazer a luta pela terra. Isso foi o primeiro ponto que me trouxe assim para a linha de frente, né? Essa luta pela terra. E daí essa luta por direitos todos os dias, porque o fato de você ter direitos ali já conquistados não quer dizer que esse direito seja implementado na prática. Então, é muito comum que nossos povos e uma boa parte da sociedade mesmo não consiga sentir esse direito, né? Não consegue sentir, porque direito não é exatamente uma coisa ali que você chega numa comunidade, você chega numa periferia, você chega, né, em algum segmento da sociedade e você entrega ali, está aqui, esse é teu direito. E você, logo de cara, já sente isso. Né? Não, então, por mais que a gente tenha uma Constituição Federal que garante ali um direito à educação, um direito à saúde, né? O direito à cultura, ao lazer, à segurança, na prática, no dia a dia, isso, né, é muito distante, né? É muito distante. Então, a gente precisa fazer essa luta todos os dias para que as pessoas, de fato, usufruam desse direito, né? Então, é isso que faz com que a gente sinta essa necessidade todos os dias de continuar lutando para que um direito que já está escrito, ele seja, de fato, implementado, né? Ele chegue, de fato, na vida das pessoas, ali em algum momento. Então, nós temos, né? Eu tenho hoje duas coisas assim que me faz permanecer. É o direito territorial, que é um direito antes de constitucional, é um direito originário, né, dos povos indígenas, mas nós temos ainda um passivo gigante de territórios a serem demarcados no Brasil, né? Hoje, 13% do território nacional é ocupado por povos indígenas, né, com território regularizado, e esses 13%, né, desses 13%, 97% está na Amazônia brasileira. 97, qualquer coisa. Então, nós temos menos que 3% de território demarcado para as outras regiões, para todos os outros povos, né? Então, eu tenho muita, assim, né? Eu tenho muita vontade, muita esperança de que todos os povos indígenas no Brasil possam ter os seus territórios regularizados, protegidos, né? E as pessoas com condições de viver ali de forma digna nos seus territórios. Então, esse é um ponto, né? Essa luta, a bandeira terra, né? Território, é a primeira do movimento indígena, dos povos indígenas, e é o que eu assumo assim também com muita vontade, com muita garra de fazer esse enfrentamento todo, porque eu sei que a terra é pré-determinante para que a gente possa alcançar as outras políticas, né? E aí o outro ponto é essas injustiças, né, que acontece tanto com os povos indígenas, esse estranhamento, né, essa ausência de políticas públicas de forma suficiente, adequada nos territórios indígenas, né? Então, quando tu vai nas aldeias, quando tu tá lá com as pessoas, quando tu tá ali, né, convivendo, tu percebe muito essa necessidade ainda hoje do poder público se fazer presente dentro dos territórios indígenas, né? Então, é uma luta que não cessa, né? E aí, por isso que eu falo assim, que não é exatamente uma motivação, mas é uma necessidade de justiça, de dignidade, né? De liberdade e de segurança, que move a gente todos os dias, né? Para que isso chegue, de fato, né? Dentro dos nossos territórios. E uma frase tua que me chamou a atenção é que garantir o território é garantir a nossa existência. E me parece que a existência, não apenas dentro da etnicidade cultural, não apenas dentro do direito de conviver com formas econômicas, formas sociais, formas culturais diferentes daquele modelo capitalista que se coloca de uma maneira imperativa dentro do agronegócio, mas também a sobrevivência física, a sobrevivência de meninos e meninas. Nós tivemos agora há pouco o absurdo, a aterradora ideia de garimpeiros que estupraram e mataram uma menina e depois mataram também a irmã dela recentemente. E eu gostaria de ouvir de ti assim, tu saíste cedo da aldeia, como foi assim, primeiro,
a tua ruptura, a tua decisão em partir para a universidade, tu és formada em farmácia e em letras, és nossa colega professora, e tu já enfrentaste ali já uma ruptura. E desse momento que tu decidiste romper com aquele teu espaço, buscar horizontes fora do espectro propriamente da vida cotidiana da aldeia, e para o momento de hoje, que é um momento em que tu te tornas uma das vozes mais importantes para a sobrevivência dos povos indígenas e da etnicidade indígena, o que tu achas que mudou na relação do Brasil institucional, do Brasil enquanto política, do Brasil enquanto governo, daquele momento que tu saíste da aldeia para o momento de agora? Olha, acho que são momentos diferentes, né? Assim, o tempo vai mudando e aí a cada momento exige talvez lutas diferentes, né? Eu saí realmente muito cedo porque eu sempre tive muita vontade de estudar. É uma coisa que sempre veio comigo, essa necessidade de estudar. Sou filho de pais analfabetos, né? Até hoje minha mãe não sabe ler, mas eles sempre acreditaram que os seus filhos teriam que estudar, né? E que a educação é que, né, seria a forma de transformar as realidades, né? Então, minha mãe sempre dizia, não quero que vocês sejam que nem eu, não quero que vocês vivam que nem eu para ficar morando, trabalhando na roça, eu quero que vocês estudem. Então, mesmo analfabeta, ela sempre enxergou longe, né? E sempre queria trazer a educação para os filhos. E por isso eu saí muito cedo, porque a gente não tinha ali para além do ensino fundamental menor, né? A 4ª série. Então, eu já comecei a sair ali para perto de casa, na cidade próxima, onde tinha, né? Da 5ª série em diante. E aí fiquei ali, né, tentando, e aí para o ensino médio eu já saí para estudar em Minas Gerais, quando eu fiz o colégio agrícola, né? E ali eu fiz o magistério. Era uma escola agrícola, mas eu fiz o magistério. E eu sempre com aquele pensamento, eu preciso ficar aqui, eu preciso, né, assim, me conformar de estar longe de casa para estudar, porque eu quero voltar e um dia eu quero ajudar minha família, ajudar meu povo, né? Eu sempre tinha muito esse pensamento, eu preciso voltar daqui, né, formada, até porque naquele tempo o ensino médio era dado como já uma formação, né? Então eu tinha muito essa convicção que eu tinha que dar conta de concluir aquele tempo de internato. E aí, quando eu voltei para casa, já fui direto trabalhar na aldeia, eu fui ser professora, eu fui, né, já ajudar também ali um trabalho de medicina alternativa junto às comunidades. E aí demorei para fazer o ensino, para fazer a graduação, né? Quando eu fui entrar para a graduação, eu já tinha 27 anos de idade. Mas eu queria muito, né? Mas não tinha oportunidade também antes, porque a faculdade era longe, né? E aí eu voltei para a aldeia, e de novo eu não tinha como ficar na cidade, me manter na cidade. Então, tudo foi assim, o passo a passo mesmo, né? Buscando as condições para chegar. Mas o fato de também ter ido para Minas Gerais, depois ter voltado para Imperatriz e estudar, nunca me afastou da aldeia, né? Nunca me afastou do meu povo, nunca me afastou da minha família. Eu sempre mantive meu pezinho lá, direto, né? E aí, logo depois já de ter filhos, tudo, foi que eu voltei a ter a casa na aldeia. Hoje eu tenho minha casa na aldeia, né? Tenho minha casa na cidade também, no mundo todo, porque eu não paro em lugar nenhum. Mas eu tenho minha casa na aldeia, tenho ali meu chão firme, né? E aí, o que mudou muito, eu acho, foi essa intensificação mesmo aí de tratar a terra como esse principal objeto de disputa, como é hoje, né? Então, os territórios indígenas, na década de 80, a luta era para garantir os direitos constitucionais, para que a Constituição reconhecesse os direitos indígenas, né? A Constituição reconheceu, escreveu ali o artigo 231, 232, com a luta de muitas lideranças que estiveram ali presentes, fazendo, né, essa incidência para que esses direitos
para que esses artigos fossem escritos. E aí, logo depois desses artigos escritos, nós tínhamos que fazer a luta pela implementação desses direitos, né? E então foi aquele momento de lutar para se cumprir o que estava ali garantido. E o momento agora é lutar para não perder, não é nem mais pela implementação. Nós estamos lutando nesse momento atual para não perder direitos conquistados, né? Então, olha só, a Constituição Federal totalmente ameaçada, tratados internacionais tratados, né, aliás, por esse governo de forma totalmente irresponsável, né? Então, hoje, né, a diferença da luta de 20 anos atrás e 10 anos para agora é exatamente essa luta mesmo, né, para não perder o direito adquirido. E a gente se coloca na linha de frente, né, na luta pela terra, para que a terra deixe de ser tratada como esse objeto de disputa que é hoje pelo poder político e econômico, né? Se tenta de todas as formas facilitar o acesso à exploração da terra como se fosse ali finita, né? E nós sabemos que se a gente não muda esse modelo econômico agora, todos nós estaremos sendo coniventes com o caos, né? Então, nós, povos indígenas, temos muito esse sentimento, essa relação de respeito, né? de harmonia e de cuidado com a Mãe Terra. Então, acho que hoje, né, se faz muito urgente todo mundo compreender isso. Com certeza. Sônia, em 10 de março de 2008, surgiu a Lei 11.645, que, na verdade, complementou a Lei 10.639 de 2003 e exigiu, então, a implantação de história e cultura indígena nas escolas brasileiras e em todo o currículo escolar, ou seja, não só nas disciplinas de História e Geografia, onde aparecia, mas em todo o currículo escolar. Se a gente parar para pensar, é só de 2003 a 10.639 que exige a história e cultura afro-brasileira, e ainda assim deixou a indígena de fora. É só de 2008 que ela é complementada pela 11.645 e manda colocar a história e cultura indígena em todo o currículo. Depois que essa lei de 2008 é complementada, aí começam os cursos de formação para os professores, ou seja, a lei foi implantada antes dos professores serem preparados para ensinarem história e cultura indígena nas escolas. Eu, para tu teres uma ideia, sou especialista em história afro-brasileira e mestre em história da escravidão, e todos os anos me chamam para fazer formação sobre cultura indígena, e eu tenho que explicar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que a minha especialidade, o meu mestrado é afro-brasileiro e querem que eu fale de indígenas. Ou seja, eu, como diretor de colégio e professor de história, Sônia, posso te dizer que esta lei não é cumprida no Brasil. E ela não é cumprida por dois aspectos. Primeiro, porque ela foi uma lei que a gente chama de lei checklist, só para agradar. E segundo, que os professores não recebem a capacitação para abordar isso nas escolas. No Dia da Consciência Indígena, dentro do colégio, já em contraposição ao Dia do Índio, que era um folclore se fantasiando de uma cultura, de uma etnia, de uma raça, e eu sou do tempo que eu ia para o colégio com peninha na cabeça e com os rostos riscados, e achávamos isso muito bonito, se fantasiar de alguém. Eu te pergunto, por seres uma liderança, qual é o nosso norte, o nosso horizonte, a nossa esperança de que isso seja uma lei eficaz e não só apenas uma lei escrita sem implantação de fato nas escolas? Porque os meus alunos não têm a mínima noção de cultura indígena e os meus professores não têm a mínima condição de explicar isso. Ou seja, a lei é obrigatória, mas ela não é aplicada. É verdade. É verdade. Eu falo sempre dessa falha, né, na aplicação dessa lei, porque está aí, né, a afro-indígena estabelece essa obrigatoriedade, mas não tem esse preparo, né? Não tem, e a falta disso traz muito prejuízo, porque
causa a falta desse conhecimento, né, dessas informações, causa esse distanciamento entre a sociedade brasileira como um todo, né, e os povos indígenas. Então, eu acho que as escolas ou as universidades, né, elas deveriam se abrir mais para receber os indígenas, né, para receber assim, os povos também dentro das universidades e considerá-los como detentores do conhecimento, né, mesmo sem o diploma acadêmico, porque, né, é muito difícil se implementar essa lei, se considerar esse padrão, né, assim, que já normalizou, né, que só pode ensinar aquele que tem o diploma acadêmico, né? Só ele pode ser o doutor. E aí os indígenas, sendo o detentor do próprio conhecimento, né, sobre a sua cultura, sobre os saberes tradicionais, né? Então, ele que precisa vir falar nas escolas, né? Então, os estabelecimentos, eu falo estabelecimento considerando aí ensino básico também, né, e as universidades, tem que se abrir para receber também esse conhecimento que vem de fora, né, que vem da vida, que vem ali mesmo desse jeito empírico, né? E aí a escola tem que ser esse lugar de troca de conhecimento, senão é esse lugar de impor, né, depositar conhecimento. Então, eu acho que é isso, tem que ter essa flexibilidade, né? Eu acho até que já se abriu um pouco mais. Eu tenho ido em muitas universidades falar, conversar. É claro que não é com uma palestra que você vai educar as pessoas, né? E vai fazer as pessoas conhecer e saber sobre a realidade dos povos indígenas. Mas acho que a primeira coisa é atualizar os livros didáticos, que ainda hoje os livros são totalmente defasados, né? Então, atualizar os livros didáticos, falar dos indígenas presentes, falar das formas de organização, né, desses povos, porque a Constituição também é quem reconhece, né, trouxe ali no artigo as formas de organização social própria de cada povo, né? Mas isso não é dito em lugar nenhum, e nem mesmo o Estado, os órgãos do Estado, não estão preparados para poder atender, né, esses povos. Ou mesmo quando a gente quer acessar alguma política pública, a gente tem que ter uma associação ali, padrão, né, institucionalizada com o CNPJ para acessar alguma política pública. Olha, se a Constituição reconhece as formas de organização social própria de cada povo, então o Estado também tinha que se organizar para poder atender essas especificidades, né? Sem estar dentro desse padrãozinho aí, né, normativo que é das associações. Então, nas escolas é isso. Eu acho que precisa se pensar a atualização dos livros didáticos, falar do indígena presente, falar das formas de vida, falar desses conflitos permanentes que existem aí nessa luta, né, fundiária, e tirar dos livros essa história do passado, tratar os indígenas como povo do passado. Porque ainda hoje os livros falam, né? Os índios viviam em ocas, os índios moravam, os índios andavam nus, os índios pintavam, os índios comiam, caçavam, pescavam. Isso pode dizer caçavam, pescavam, porque o tanto que está hoje, né, se desmatando, se destruindo os territórios, acabou mesmo, né, esse modo de vida próprio de comer caça e pesca, né? Mas é preciso contar como está hoje. Então, acho que essa é uma das formas, né? E trazer indígenas para escrever os artigos, para poder debater, e, enfim, é por aí, né? É uma coisa mesmo bem do dia a dia. Não, excelente, trazes, e a gente está tendo algumas vozes já que começam a se tornar vozes que são reconhecidas, como Ailton Krenak, né? que traz muito do universo da própria filosofia de vida indígena. E é interessante que tu usaste aí o conhecimento empírico, e a própria ONU reconhece o conhecimento empírico das comunidades como científico acerca da descrição e do conhecimento do seu mundo. A ONU reconhece. E tu és uma mulher que tu tens um trânsito muito grande com as relações internacionais.
Tu és uma voz ouvida na Comissão de Direitos Humanos da ONU. E aí eu quero já justamente jogar um pouco primeiro para esse teu âmbito internacional, a maneira como o Brasil tem sido visto de fora e também o quanto a voz indígena consegue ecoar, dentre outras coisas, com a acusação que foi levada, inclusive, para a denúncia na Corte de Haia em relação ao genocídio praticado no Brasil, né? Então, como é que tem sido o eco da tua voz nesses espaços internacionais? Olha, a gente tem levado muitas denúncias para a comunidade internacional, a gente tem acessado o sistema ONU, OEA, a gente tem articulado nessas relações com o Parlamento Europeu, com movimentos sociais, né, da comunidade internacional, e temos tido uma grande adesão, né, por onde a gente passa, tanto levando denúncia quanto falando da nossa vida mesmo, né, falando dessa riqueza que é o Brasil, com essa presença de 305 povos diferentes, 274 línguas faladas, né? E isso é uma riqueza, né? O Brasil deveria utilizar isso como uma estratégia, inclusive, de enaltecer o país, né? Mas não. Nesse governo de Bolsonaro, se prefere querer padronizar uma sociedade, né? E trazer os povos indígenas para um integracionismo, como se fôssemos todos os índios, como era chamado em 1500, né? Então, a Constituição reconhece os 305, aliás, reconhece, né, já nós, povos indígenas, né, enquanto povos, nações, né, e essa diversidade toda que existe. Então, não, é inaceitável, né, que o governo brasileiro agora venha querer transformar tudo num só, como se a gente fosse um país ali que não tivesse tantas desigualdades, né, ainda tantas injustiças sociais. Então, é muito importante se considerar essas especificidades. Então, nós temos levado muito isso para fora também do Brasil, né, essa diversidade de povos, de cultura, de território que nós temos aqui, né, e buscar dessa valorização. E temos tido, sim, essa boa, né, adesão da comunidade internacional para apoiar a luta dos povos indígenas aqui no Brasil. Nós temos feito também um diálogo com representantes de empresas, essas empresas que produzem ou que financiam ou que compram produtos no Brasil, né, como uma forma também de que essas empresas assumam suas responsabilidades e não sejam coniventes com essa destruição aqui, com essa violação de direitos, né? Então, acho que é uma forma também da gente poder reduzir aí, né, todo esse desmonte aí, esse retrocesso que a gente está vivendo. Sônia, olha só, Sônia, no dia 9 de junho de 2014, o então pré-candidato ao Senado, o comunicador gaúcho Lazier Martins, foi sabatinado numa emissora gaúcha, e quando perguntaram para ele a respeito da causa indígena, ele disse que índios deveriam deixar de serem índios para se tornarem profissionais respeitados. E ainda fez a seguinte colocação: nós temos que olhar com mais cuidado para os índios, porque, afinal de contas, quantos índios nesse país já conseguiram deixar de serem índios? Esse cidadão falou isso numa sabatina em uma emissora. E óbvio que foi eleito. E esse cidadão foi eleito senador da República pelo estado do Rio Grande do Sul. Eu queria que tu comentasse se no meio político, no meio do embate de lideranças, estão hoje mais mascarados e escondidos, ou esse tipo de discurso ainda está presente nos debates? Esse tipo de discurso está muito mais presente agora, né? E principalmente dentro das instituições públicas, né? E alguns, como né, ele, por exemplo, às vezes até fala achando que está agradando, né?
achando que está defendendo. Então, é muito equivocado, né? Muitas posições assim, de pessoas que desconhecem totalmente, né? E aí, na tentativa até de agradar, ofende demais, porque isso não deixa de ser um racismo impregnado, né? Impregnado, esse racismo que está já naturalizado nas pessoas que nem percebem, né, que estão cometendo. Para além desses que faz que sem nem perceber que está, né, fazendo, tem esses que fazem de propósito mesmo também, né? Muitos políticos mesmo que fazem de propósito para irritar, para chamar atenção, para ofender mesmo, né? Então, no governo Bolsonaro, essas práticas estão muito mais permitidas, né? Porque acho que por muito tempo a gente viveu aí até um momento que as pessoas se mascaravam para falar mal ou para atacar, né? Muitos tentavam dizer no anonimato ou mesmo ficava ali, né, falando meio que escondido. Hoje, cada um expressa publicamente o seu preconceito, o seu racismo, e fazem questão até de gravar, de divulgar, né, que não gostam, que não toleram indígenas, que não toleram pobres, que não toleram LGBTQIA+. Então, nesse governo de Bolsonaro, isso ficou tudo muito mais escancarado, né? E as pessoas destilam o seu ódio, o seu veneno aí mesmo, né, de forma muito tranquila em qualquer lugar. E a gente vai precisar assim levar muito tempo para reverter isso, né? Muito tempo, porque mesmo sendo racismo já considerado um crime, nem sempre essas pessoas são penalizadas, né, por essas práticas. E a impunidade acaba aumentando, né, cada vez mais esse tipo de crime, né? Ainda mais quando ela se legitima no voto, porque aí um sujeito desses estabelece esse tipo de discurso e ganha a legitimação de milhões de pessoas para transformá-lo em senador. E me parece que agora também o espaço político tem sido um depositário desses racistas, porque a lacração da extrema-direita, ela dá o status a esse tipo de lacrador, que nem aquele troglodita que destruiu a Daniel Silveira, né, que destruiu a placa da Marielle, e foi alçado de uma categoria de Neandertal para deputado federal imediatamente. E se torna um personagem legitimado por tudo isso. E vamos levar muito tempo justamente para conseguirmos nos livrar desse espectro de que há a potencialidade e o orgulho de serem misóginos e racistas como um instrumento de ascensão na vida política, não é, Sônia? Porque agora... eu lembro do Raízi, né? Raízi é daí do Rio Grande do Sul também, também, nosso né? senador aqui. Quando ele falou um dia... Perdão. Um dia que ele falou, né? Índios, pretos, gay, é tudo que não presta, quilombolas. né? Uhum. E aí, tudo que não presta, né, está lá dentro do Congresso Nacional. Né? Com exceção daqueles que estão ali ainda, que fazem, né, o seu papel de parlamentar, muitos poucos, né, o que não presta está ali mesmo. Né? E não são indígenas, e não são quilombolas, e não são LGBT, né? É exatamente essa turma aí, hétero, branca, rica, principalmente, né? Que está ali o tempo todo para atender seus interesses, destilar seu ódio e querer sempre fazer maldade com as pessoas. A exemplo do que a gente viu hoje, né? Assim, já trazendo, a gente estava falando da educação agora há pouco, mas imagina só, nós estamos falando dessa ausência do ensino afro-indígena nas escolas, mas, né, assim, muito longe disso acontecer, enquanto tem parlamentares como o general Peternelli, o Kim Kataguiri, que hoje ali tentando, né, aprovar uma lei que se paga mensalidade nas universidades públicas. Olha só que absurdo, né? Que ponto que a gente chegou. Então, felizmente, foi retirado da pauta hoje, ali da CCJ,
né? E a gente precisa ficar muito vigilante, né? Todo mundo se colocar para cima mesmo para impedir que absurdos como esse sejam aprovados, né? Então, ao invés da gente avançar, de trazer essas pautas aí, né, para dentro das escolas, nós estamos retirando tudo que a gente conquistou até hoje e ainda tirando esse direito mesmo de quem não tem, de quem não pode pagar uma universidade, né, de acessar o ensino superior. Então, é realmente assim inaceitável. Taxar as grandes fortunas nem cogitam, né? Aumentar os impostos sobre os banqueiros nem cogitam. Cobrar de estudantes que trabalham durante o dia para tentar estudar e ter algum tipo de ascensão social à noite, aí sim, aí é o espaço deles, né? Vero, se tu me permite, eu gostaria de abrir contigo, nós já nos encaminhamos para o último terço do nosso programa. Sônia, e a pandemia? Porque me parece que já a pandemia começou para os indígenas no momento em que se tiraram os médicos cubanos dentro dos mais médicos, porque aí me parece que poucos rostos brancos apareceram, né? E como é que foram os efeitos? Como é que as comunidades indígenas sentiram essa pandemia? Me parece que de uma maneira mais cruel ainda do que já foi toda a crueldade desse genocídio brasileiro que se estabeleceu. A pandemia foi drástica, né? Drástica para o Brasil, drástica para nós, povos indígenas. Lembrando que a pandemia não acabou, né? Tem muita gente ainda sendo contaminado essa flexibilização mesmo, né? A gente está banalizando já os cuidados e a gente até esquece, mas é importante lembrar sempre, né? Lembrar sempre que a pandemia não acabou. Claro que diminuiu, né? Mas, assim, foram mais de 1.100 indígenas mortos com testes comprovados, né? Pelo coronavírus. Certeza que os não comprovados dão esse número também, ou mais, porque a subnotificação ali de testagens foi gigante, além dos que realmente nem tiveram acesso a testes, né? E morreram sem nem saber de quê. Além desses que morreram, que foram contabilizados, né? Esses que morreram, que não foram testados, esses que morreram subnotificados, temos ainda esses que morreram por outras doenças, tantas outras doenças que também mataram, porque as pessoas deixaram de ter acesso aos hospitais, né? ao sistema de saúde. E a gente tentou, de todas as formas, fazer com que o governo adotasse medidas, né, suficientes de atendimento à saúde indígena, e o governo insistiu o tempo todo foi de atacar toda a luta que a gente estava fazendo, né? As denúncias que a gente fez, nós somos considerados lesa-pátria pelo governo Bolsonaro, como aconteceu com aquela denúncia que a FUNAI fez da APIB, citando o meu nome ali, me processando na Polícia Federal por uma websérie que nós fizemos exigindo a elaboração de um plano, né, que era o Plano Emergência Indígena. E ali fizemos a websérie Maracá Emergência Indígena, cobrando ali do governo federal um plano de atendimento. E aí eu fui, né, denunciada na Polícia Federal como um crime de lesa-pátria. Imagina que absurdo. A gente lutando ali para defender vidas, lutando para salvar vidas, né, para que o governo parasse com aquele negligenciamento, com aquela omissão. E, aliás, não era só omissão, era trabalhando contra, né? Trabalhando contra ainda, né, um atendimento. Então, foi isso que a gente levou, né? Mas, enfim, a gente conseguiu uma ação no Supremo Tribunal Federal, o Supremo acatou essa ação da PIB, que foi essa DPF 709, e obrigou o governo federal a elaborar um plano, né? Um plano de combate à pandemia aos povos indígenas, né? E também estabeleceu ali uma obrigatoriedade do governo de garantir proteção aos povos isolados, esses que não têm nenhum contato ainda com a sociedade, né? Então, o governo levou 8 meses para poder elaborar esse plano e, mesmo assim, apresentou a primeira versão, a segunda, a terceira,
A quarta versão foi aceita de forma ainda parcial pelo Supremo. Então, assim, a pandemia deixou um estrago, né? Um estrago ferrenho mesmo, né? Muitas vidas perdidas, não pelo coronavírus, mas pela falta de estrutura e pelo negligenciamento do governo. Sônia, bom, primeiramente, essa questão da pandemia, eu queria agradecer o Catani pela pergunta, porque é algo realmente que a gente precisa reproduzir esse programa depois contigo, com todas essas respostas e perguntas, que isso é extremamente importante. Eu queria agora, me aproximando do final do programa, Sônia, voltar a uma questão que eu trouxe numa das questões anteriores, que é a questão da data que as escolas insistem em celebrar o Dia do Índio, em 19 de abril, sabendo que nós temos algumas datas já no Brasil nos últimos anos tratando de consciência indígena, uma em março, a outra em janeiro, mas as escolas insistem com 19 de abril, o Dia do Índio, e eu enfrentei algumas dificuldades por ser diretor de educação básica e professor de ensino fundamental e médio, de ouvir de algumas professoras coisas do tipo assim: tá, mas se eu não posso pintar as crianças de índio e colocar no meio do pátio para dançar batendo na boca e mexendo com a cabeça, então eu não sei o que eu posso fazer nessa data para comemorar esse dia. Esse é o tamanho do problema que nós enfrentamos dentro das escolas. A mesma prática que era feita comigo quando eu era criança, lá em 1983, quando entrei no colégio, é a prática que algumas escolas ainda insistem em fazer. E vou mais adiante. As escolas que começam a tomar algum tipo de atitude, algum tipo de movimentação para repugnar tudo isso e agir na data de uma forma mais coerente, não sabem como fazer e, tentando ajudar, às vezes estragam mais ainda. Então, a pergunta que eu queria fazer para ti é: como que povos indígenas enxergam o Dia do Índio e como que tu enxerga as possibilidades para que uma consciência indígena seja, de fato, anexada à necessidade de implantação eficaz da lei ser trabalhado no ambiente escolar? Eu acho que, na verdade, os professores precisam adotar essa prática de trabalhar, né, o tema povos indígenas, não só no Dia do Índio, né, mas tem que vir já falando dessa presença indígena, né, trazer os artigos da Constituição, trazer fotos de conflitos que acontecem diariamente, né, e por que acontecem esses conflitos. Acho que tem que trazer muito essa questão do papel dos povos e territórios indígenas, né? O benefício que trazem para toda a humanidade, para o planeta. É preciso olhar para os povos indígenas a partir da sua importância, né? Enquanto povos, né? Pelos seus modos de vida, que por si só já protege, né? E o papel que isso tem, né? O benefício que isso traz para a vida de todas as pessoas, né? A floresta em pé, por que é importante a floresta em pé? Por que é importante os rios limpos? Por que é importante, né, uma alimentação saudável, que é o que hoje só tem, né, na agricultura familiar, nos territórios indígenas, enfim. Então, é importante saber de toda essa realidade e não só ficar reproduzindo aí essa imagem de ficar botando peninha na cabeça e cara pintada de guache, né? E esse bater na boca, ninguém não sabe nem de onde tirou, porque isso não é uma prática indígena, né? Então, os professores precisam já parar de reproduzir, que isso é reproduzir um racismo, né? Isso é reproduzir um racismo, uma história fictícia, né? Que não existe. Então, é olhar os indígenas real, presente, e contar a verdadeira história, né? Falar mesmo, se vai falar de 1500, como insistem em falar, mas conta realmente dessa chegada de Pedro Álvares Cabral, que não foi descobrimento, né? Que foi invadido, contar a partir da sua própria casa. Se você tem sua casa, mesmo esses que são ricos, que tem um porteiro ali, né? Se alguém chega e entra na sua casa sem permitir, é ladrão, né? Tá entrando para roubar, tá querendo, né, alguma coisa errada. Então, acho que é um exemplo muito, muito clássico, assim, dar o exemplo dessa chegada dos europeus aqui, que não foi descobrimento, se aqui já tinham pessoas, se aqui já moravam, né,
já tinha dono, é a mesma coisa de você entrar sem permitir na casa de qualquer pessoa, né? Então, acho que é um exemplo bom que os professores podem já começar a falar com as crianças, porque é inadmissível mesmo. Até hoje, eu olho uma criança e me apresento como indígena, eles estranham. Ah, mas você não é mais indígena, porque a ideia que ele tem de indígena até hoje é essa. Se não está com a cara pintada, uma pena na cabeça, não é indígena, sabe? Então, acho que é inconcebível isso até hoje. Se você encontra uma pessoa de 40 anos a mais, tudo bem ainda ter esse pensamento, né? Porque aprendeu assim na escola e não avançou. Mas as crianças hoje não podem mais crescer com esse pensamento, né? E aí, felizmente, também a deputada Jaiane Wapichana, esse ano, conseguiu aprovar uma lei ali no Congresso que tira 19 de abril do Dia do Índio e coloca Dia dos Povos Indígenas. Pelo menos sendo Dia dos Povos Indígenas, traz aí, né, à tona a própria Constituição, que reconhece-nos enquanto povos, e daí dá ali um bom bocado para poder trabalhar essa questão mesmo dessa diversidade, né? Então, eu acho que tem muita coisa que se pode fazer nas escolas, depende muito do interesse, da formação também, e dessa consciência dos professores para buscar essa metodologia para manter esse ensino de forma permanente, né, na escola. Acho que a primeira coisa também é não deixar só para o 19 de abril, né? E aí os povos indígenas precisam ser trabalhados no dia a dia, inclusive a partir de noticiários, a partir né, de todos esses acontecimentos que acontecem todos os dias, né? Em todas as regiões do Brasil. Sônia, nós já estamos nos encaminhando para os últimos 6, 7 minutos de programa. Eu gostaria que tu me falasse um pouco assim, nós já sabemos que dentro do atual Poder Executivo Nacional, nós vemos o Estado não como um garantidor da cidadania indígena, mas como a própria ameaça ao exercício da cidadania indígena. E na relação com os demais poderes, as lideranças do Congresso Nacional e até o acesso às lideranças do Supremo Tribunal para que se exerça um diálogo em torno da questão indígena, como é que ela é? Ela é um pouco menos ameaçadora para o exercício cidadão indígena, ou ela também é bastante complexa e ela também se torna um elemento ameaçador? Por exemplo, a atuação da Joênia no Congresso, o quanto ela é diminuída dentro daquele espectro, não só masculino, mas branco? Sim. Então, o Congresso Nacional, né, que é esse poder legislativo, acaba que a composição parlamentar hoje, né, atende uma pequena parcela, né, da população brasileira. E não tendo essa diversidade ali, dessa representação, né, mesmo identitária assim, da sociedade brasileira, dificulta muito uma legislação favorável, né, aos interesses do povo. E acaba, né, que, claro, eles estão muito se organizando para aumentar cada vez mais suas bancadas. Bancada ruralista cada vez maior, que atende a esses interesses mesmo do agronegócio, né? A bancada evangélica, né, que não, né, digamos de passagem, não são não atende, né, também esses interesses da própria diversidade religiosa no Brasil, né? Está ali uma turma que é fundamentalista mesmo, neopentecostal, conservadora, que está ali para atender os seus interesses só, né? E mesmo tantos evangélicos que estão aqui que não se sentem representados por esta bancada que está lá, né? E aí essa bancada da bala, que a gente tem falado muito também, né, que está lá e que agora conseguiram avançar muito com essa questão dos portes de arma, né? O porte, a posse de arma. Então, o governo hoje ele tem essas bancadas aliadas que favorecem muito ao Poder Executivo em detrimento dos direitos populares, né? Em detrimento mesmo dos interesses da sociedade. Então, dentro do Congresso, nós temos hoje sempre perdas, porque é a minoria de 15, 13 deputados, a gente pode contar com, no máximo, 120 que está ali, que realmente tem ali abraçado as causas, né? E está ali. Então, a gente não ganha uma com o Congresso desse jeito. Por isso que é importante eleger
né, outras representações. E aí nós também do movimento indígena, a gente lançou agora, né, esse ano, a PIB, uma bancada indígena. Nós queremos eleger representantes indígenas para ajudar, para estar com a Joênia ali dentro, porque ela sozinha já fez uma grande diferença, mas é preciso aumentar essa voz. Então, nós estamos aí com várias representações indígenas em todo o Brasil. Eu estou como candidata, né, pré-candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo. Temos a Célia Chacriabá em Minas Gerais, Eunice Queretiu em Santa Catarina, nossas pré-candidatas federais, né? Nós temos várias estaduais, a Valterene em Mato Grosso do Sul, a Simone Caripuna no Amapá, enfim, são mais de 30 já candidaturas indígenas aí consolidadas para esse ano. E o Poder Judiciário, que está aí, nós estamos ali, né, com mão de luva, tocando no Supremo, para poder continuar com pautas favoráveis. O Supremo tem se colocado como um grande aliado e realmente assim está como o único poder, né, que tem escutado e que tem acatado a pauta indígena. Infelizmente, né, Viaro, chegamos ao ponto final dessa conversa que tanto nos honra, Sônia. Primeiro em meu nome, depois de passar para o Viaro, muito agradecido com a tua prestimosidade de estar aqui. Quando tu me dares o retorno, fico muito feliz. Creio que seja maravilhoso também para todos os nossos ouvintes podermos ouvir essa voz que tanto retumba nos diversos continentes do mundo. Muito obrigado, Sônia. Continue com tua luta. Te agradecemos de coração e novamente pedimos perdão pelas eleições que fazemos aqui no Rio Grande do Sul. Né, Viário? Sônia, é uma satisfação, uma honra, um orgulho, um prazer. Faltam palavras para descrever esse momento para nós. É realmente muito importante poder falar contigo, deixar isso registrado aqui para poder assistir várias e várias vezes. Te agradecemos muito mesmo. Já quero te dizer que tenho já o desejo, o sonho de te conhecer pessoalmente quando isso for de fato possível. Te agradecemos muito. E para os nossos ouvintes, nós falamos com Sônia Guajajara. Eu, Fábio Catani, encerramos aqui mais um episódio do Batecast. Tchau, tchau.